Pai, do Teu Evangelho, as verdades que nós temos aprendido nas Escrituras e como transformá-las, Pai, transmiti-las a esse mundo que nós vivemos, a esse mundo com tantas divergências de ideias, mas que possamos levar eles à verdade, Pai. Que o Senhor nos ajude com essa aula e com toda essa classe da EBD a transmitirmos, Pai, a verdade do Teu Evangelho, confrontando, Pai, os deuses desse tempo. É a nossa oração, em nome de Jesus, amém. Hoje eu fiquei responsável, então as 3 próximas aulas estão sob a minha responsabilidade. A primeira é hoje, então, a gente vai ver cristianismo no mundo contemporâneo, na nossa classe, e a aula seria a aula 4, que vai lidar aí com cristianismo e evolucionismo, tá? Antes de eu começar, Marina, a gente tem até meio-dia, né? Oficialmente eu tenho que esticadinha, mas a gente às vezes dá uma esticadinha, mas oficialmente é até 15, porque é para Tá, começar 15, né? É 1 hora. tá bom, beleza, tá bom então. Mas dá tempo de fazer, eu fiz assim, Dá. tem muitos slides aí, mas na verdade são coisas pequenas, mais para tentar deixar mais dinâmico, aí, já que a gente não está presencialmente, acho interessante tentar deixar mais fluida a aula, tá? Então, fiquem tranquilos que não vai ser uma coisa muito maçante em questão de muitos textos, tá? Então, a estrutura da nossa aula, eu dividi a aula em 4 partes, que são evolucionismo, vou falar primeiro do evolucionismo, depois o criacionismo, as 4 visões de criacionismo que nós temos, vamos dizer assim, com mais relevância dentro desse tema, né, desse confronto de ideias. Depois eu faço umas considerações finais e aí umas reflexões de como a gente pode lidar com essas informações, como é que a gente não relaciona, mas como é que a gente trabalha justamente com essas ideias e como a gente, como cristão, né, como a gente já tem visto as cosmovisões, como que a nossa cosmovisão cristã ela pode influenciar mais do que ser influenciada por essa cosmovisão mais naturalista, materialista, tá certo? Então, dentro do evolucionismo, há uma frase de um dos grandes nomes do evolucionismo que fala, ele é um biólogo, né, ele fala, nada em biologia faz sentido, exceto a luz da evolução. Então, aqui, essa frase ela é dita por Dobzhansky, esse senhor que está nessa imagem. E aqui eu gostaria de destacar, né, a questão desse exceto. No meu entendimento, né, assim, vendo aí toda essa ideia que nós temos de cosmovisão, esse exceto dá a clara razão, a clara evidência de qual que é o fundamento dele, de quais que são as bases, os pilares para que ele consiga entender não só a biologia, mas toda a forma dele relacionar-se com as pessoas. Aí pode se pensar, nossa, mas que radicalismo é esse, né? Mas por questão, esse exceto traz para a gente uma ideia de pressuposto. O exceto vai trazer para a gente justamente essa ideia de que sem a evolução a gente não consegue entender. Não tem como compreender, se não for a luz da evolução, fazer o estudo da biologia, fazer o estudo de geologia, enfim, de outras ciências. E aí algumas referências do evolucionismo, né? O primeiro deles aí é o Jean-Baptiste Lamarck, que ele traz aí a ideia do lei do uso e desuso e transferência de caracteres adquiridos, né? E o legado dele é o transformacionismo e a quebra do paradigma fixista com a inclusão do vetor tempo. Com isso, né, o que nós temos aí? Essa ideia do fixismo, ela serve de base, de sustentação para a ideia do criacionismo. Por quê? As espécies estão fixas, tudo já está montado, tudo já está estabelecido, e então nós vivemos num mundo que já foi tudo pré-estabelecido. Então, ele transforma esse modelo, ele quebra esse paradigma de falar, não, peraí, não é assim. A gente consegue observar que teve coisas que foram usadas, que aí então entraram, então ela vai se postergando para as outras gerações, mas tem coisas que não. E dentro de nós, que eu digo assim, dentro do ser humano, há uma base para isso, que é o apêndice, né? Quando a gente fala do apendicite,
é um órgão que não mais faz uso, mas por vezes aí algumas pessoas têm até que tirar e não há nenhuma perda de funcionalidade, enfim. Mas às vezes deixar ele pode supurar lá e aí, então dá algum problema, tá? Só um parênteses aqui na quebra da aula. Se alguém quiser comentar alguma coisa, falar, pode me interromper, que eu não estou vendo nada aqui de vocês. Então, só para deixar claro que a gente vai fazendo essa troca conforme vocês tiverem alguma coisa a contribuir, tá bom? Ok. Podem me interromper a qualquer momento. O segundo, né, nome aí de maior referência é Charles Robert Darwin, né? Acho que dispensa comentários, dispensa apresentações. E uma das suas resoluções, um dos seus trabalhos, né, foi sobre a origem das espécies por meio da seleção natural ou da preservação das raças favorecidas na luta pela vida. Então, ele é um dos maiores, aí, para não dizer o maior nome do evolucionismo, e aí, inclusive, teorias dele vão se postergando e vai se levando a outros pontos. Mas, não são só esses aí as referências, né? A gente tem Humboldt, com a sua narrativa pessoal. Então, aqui eu estou listando alguns trabalhos aí de alguns evolucionistas, tá certo? Esse Humboldt, inclusive, a CAPES, ela tem uma bolsa que chama Projeto Humboldt, Programa Humboldt, alguma coisa nesse sentido, tamanha a importância dele para o meio científico, né? Herschel, com a sua ideia, trazendo a introdução ao estudo da filosofia natural. Thomas Malthus, que é conhecido aí muito pelo princípio da população, malthusianismo, né? O Jean-Baptiste Lamarck, que nós já falamos, filosofia zoológica. Charles Lyell, princípios da geologia. E por último aqui, Alfred Russel Wallace, que vai falar sobre a tendência das variedades de se afastar indefinitivamente do tipo original. Ou seja, ele entende que tem ali um ponto de partida, mas que isso vai tendo variações desse modelo. E aí os pontos da evolução, né? Quais são os pontos principais? Existem 4 pontos principais da evolução que são. Então, a gente tem a teoria da evolução em si, a evolução por descendência comum, a gradualidade da evolução. Falta um ponto que a gente vai ver no próximo slide, mas aqui, para dar uma explicação um pouco melhor aí desse assunto, né? Então, a teoria da evolução em si, o mundo não é constante, estático, essencialista, e sim um produto contínuo de evolução e mudança. Essa ideia não é original de Darwin, mas sim de Lamarck, tá? Então, a ideia deles é que, assim, o ser humano, ele não foi ser humano a vida toda. Houve uma evolução a se chegar ao ser humano. Houve uma transformação para se chegar nele. E é por isso dessa imagem do lado aí, mostrando imagens de ossadas, né, assim, pegando ali o esqueleto e aí mostrando como os animais, os seres foram evoluindo e a gente consegue, então, chegar ao ser humano. Outro ponto da evolução, a evolução por descendência comum. Todos os organismos procedem de ancestrais comuns por um processo contínuo de ramificação. Então, eu tenho uma borboleta, ela se ramifica em mais 2 ou 3 tipos, e aí depois essas se ramificam em mais... E aí elas vão se tendo uma variabilidade ali, com uma ideia mais exponencial, vamos dizer, né? 1, 2, 4, 8, 16 e assim por diante. A descendência comum conecta todos os elementos do mundo orgânico. Então, a ideia é que tudo parte de um ponto, mas que esse ponto é um mundo ali orgânico. E aí tudo isso é muito observado dentro do mundo que a gente vive. Então, tudo que a gente está aí pensando, né, aqui sobre evolução, tem como base as observações. Como nós vimos semana passada, a ideia da ciência, né, a ideia da ciência é aquilo. Tudo que eu posso provar, tudo que eu posso comprovar cientificamente no laboratório é verdade, é um fato. O que eles estão buscando, o que eles têm como objeto de pesquisa principal? O mundo, né? O mundo como um todo. E aí também tem a gradualidade da evolução. O processo de descendência com modificação é lento e gradual. Não ocorrem saltos para a origem súbita de novos tipos. As descontinuidades da natureza são exceções.
Então, esse ponto aqui, esse terceiro ponto, ele vai trazer para a gente a ideia de que há uma mudança, há uma adaptação ali de acordo com o meio, né? E não há uns saltos para a origem de novos tipos. Ou seja, com isso, eles conseguem, vamos dizer assim, né, trabalhar a ideia de que o ser humano não foi criado e ali tem o ser humano já. Houve um processo dos organismos do mundo, e aí então ele foi até chegar ao ponto de se criar, de se ter a criar, né? Eu já estou falando em criar já, mas de existir ali o ser humano. Houve uma evolução nesse processo até se chegar ao ser humano. E aí, por fim, o quarto ponto aqui, né, por fim dessa parte aqui dos pontos da evolução, a gente tem a seleção natural, que é o mais preponderante da ideia quando a gente pensa em evolução, e aí ele parte do seguinte ponto: não existe um plano superior direcionando a vida. É esse o pressuposto da seleção natural. Não há nada maior, não há nada superior à vida que nós temos aqui que possa direcionar, coordenar tudo isso que está acontecendo. Aqui é mais um ponto, né? A ideia de não existir um plano superior, mostrando aí mais uma vez o pressuposto, o fundamento para se chegar a essa ideia da evolução. A teoria da seleção natural pode ser resumida através de 5 fatos e 3 inferências, que são: então, o primeiro fato é que todas as espécies possuem um grande potencial de fertilidade. Se todos os indivíduos nascidos se reproduzissem, o tamanho da sua população cresceria exponencialmente. As populações são normalmente estáveis, com flutuações esporádicas. E o terceiro fato é que os recursos são limitados. No meio ambiente estável, eles permanecem relativamente constantes. Então, com esses 3 fatos aqui, né, gostaria de explicar um pouquinho melhor aí o primeiro, quer dizer, esses 3, por que eles são tidos aí como fatos para eles? Porque isso é provado, a gente consegue, por métodos probabilísticos, enfim, por vários mecanismos científicos, provar isso. E aí, por que eu estou falando isso, trazendo esse ponto, né? Justamente por essa questão que ele fala aqui, né? Possui um grande potencial de fertilidade. E aí ele traz uma condição para isso, né? Se todos os indivíduos nascidos se reproduzissem, o tamanho dessa população cresceria exponencialmente. Para ele chegar a esse ponto, é uma análise que ele está fazendo ali, uma análise quantitativa dos dados e das informações observadas. É como saiu há pouco tempo atrás, dizendo a respeito da pandemia, da vacina, de que se mantesse a velocidade de vacinação no Brasil, 70% da população estaria vacinada até 2024. Isso não é um fato, isso é uma observação, né? A gente não pode considerar isso como um fato. Quando a gente coloca a ideia do ser, a gente está trazendo justamente a ideia de condicionalidade para aquilo que nós estamos falando. Então, mas para eles é um fato. Por quê? Justamente pelos pressupostos que eles têm ali de antemão, tá certo? As populações, então, como ele diz aí, são normalmente estáveis, com flutuações esporádicas. Então, a ideia de que há momentos, há picos, né? Há situações onde há um aumento maior de uma população, aí logo depois há uma redução, mas isso é de maneira esporádica. Podemos dizer até de maneira, olhando para o nosso ponto de vista, de maneira aleatória, pensando que não há nenhuma razão, às vezes, específica ou algum motivo que causa aquilo, mas logo depois aquilo se volta ao normal. E a ideia de que os recursos são limitados, né? Ele parte aí de que num ambiente estável, eles permanecem relativamente constantes. Na Unip, eu cheguei a dar aula de desenvolvimento sustentável, e aí, então, por ser aí para a parte de engenharia, né? Eu tentei pegar mais a parte de análise dos dados, enfim, para mostrar para eles a importância. E nenhum recurso, né, como ele fala aqui, os recursos são limitados. Por quê? Todos eles têm ali um tempo de vida para ser utilizado,
como posso dizer, de ser produzido. Há um tempo para se produzir. No entanto, há produtos, né, há recursos que são tidos dentro do nosso contexto, né, dentro do nosso mundo aqui, do mundo que eu digo assim, a realidade que nós estamos vivendo, como ilimitados ou não renováveis, né, a ideia do recurso renovável e não renovável, justamente pensando aí no tempo que você tem daquele recurso. Então, por exemplo, o petróleo é um recurso não renovável, né, é tido como não renovável. Porém, isso há muito tempo atrás. De acordo com o uso excessivo, não dá tempo da natureza, né, ela conseguir trabalhar ali, a terra trabalhar para se produzir, para se continuar mantendo e alimentando esse processo devido ao grande uso. Então, dependendo do uso que é feito de um certo produto, de um certo recurso, ele deixa de ser ilimitado e passa a ser limitado. Por isso a razão de falar que os recursos são limitados. Tá? E aí, com todos esses, né, aí é colocada então a primeira inferência, que é, já que é produzido o maior número de indivíduos do que pode suportar, pode suportar os recursos disponíveis, deve haver uma luta pela existência entre os indivíduos da população, resultando na sobrevivência de apenas parte da progênie de cada geração. E é isso aqui, ao invés de ficar falando aí em termos assim, de lei, mais uma vez, tentar explicar, a gente consegue ver isso de maneira bem prática com a pandemia. Com a pandemia, lá no começo, e agora, acho que, pelo menos eu estou sabendo, em Araraquara está acontecendo de novo, né? Eu venho de São Carlos, então a gente acaba sabendo de informações ali da região, que em Araraquara está tendo agora um lockdown, porque lá está a fase vermelha, está muito grave lá, as UTIs estão 100% lotadas, enfim. Tá bem crítico isso, né? E aí os mercados estão funcionando de maneira mais... com tempo bem reduzido. E aí, com isso, né, o que acontece? As pessoas ficam, então, em desespero, e a primeira coisa que elas vão procurar, e aí isso eu percebi isso também aqui em Campinas, na época, no começo da pandemia, e não só aqui, mas em São Paulo também, porque eu tenho familiares em São Paulo, de que a primeira coisa que as pessoas saem para comprar, e aí os noticiários mostram isso, papel higiênico. E aí a gente fica pensando, nossa, mas numa pandemia, né? Mas é que por que eu estou trazendo isso? É o primeiro recurso que acaba. Quando a gente vai no mercado, né, tem lá estandes, gôndolas e mais gôndolas lá com papel higiênico. Você pega mercado atacadista, enfim. Há um recurso ali que parece, né? A gente pode comprar tranquilamente o produto. Mas devido a uma situação ali do contexto, da situação que a gente está vivendo, os indivíduos daquela população, eles acabam se adaptando, né, e buscando os recursos que vão precisar. Então, quem tem condições, compra mais. E a gente percebe isso não só a gente percebe essa visão que eles colocam da seleção natural, não apenas na biologia, mas a gente percebe isso em outros contextos. A gente mal percebe, mas a gente vive num processo de seleção natural a todo tempo, né? A ideia aí de buscar sempre aquele que é o mais forte, buscar aquele que é realmente o mais forte dentro daquela população, seja ela do que for, tá? E aí os outros dois pontos aqui, os outros dois fatos é que toda a população ostenta uma enorme variabilidade, tá? E parte dessa herança, dessa variação é herdável. Então, por princípios genéticos, aí eles conseguem explicar isso. E aí as duas inferências a respeito disso são: a primeira, a sobrevivência na luta pela vida depende, em parte, da constituição hereditária dos indivíduos que sobrevivem. Essa sobrevivência diferencial constitui um processo de seleção natural. Terceiro aí, no correr das gerações, esse processo de seleção natural conduzirá a uma mudança gradual e contínua das populações, isto é, a evolução e origem de novas espécies. Então, a ideia aqui é de que e é muito do que a gente viu lá com a teoria que a gente viu antes, do processo ser lento e gradual, mas haver uma variabilidade dentro disso. Tá? Então, e essa variabilidade,
E aí, partindo desse fato, né, partindo dessa conclusão, é que se chega, então, a estudos depois, e são estudos verdadeiros, comprovados, enfim, não é dizer que tudo que a ciência colocou a gente coloca, a gente joga fora, ou coisa parecida com isso, mas é entender que, assim, há um limite onde a ciência vai, e a gente vai ver como que esse embate vai se dar, né? Mas a ideia da variabilidade, eles mostram depois, pela genética, né? Lá pelo crossing over, que é um processo onde há uma permutação dos genes, quando há uma combinação dos genes para se ter ali um novo ser humano, um novo ser, seja ele qual for. Então há uma troca de material genético, e aí é isso que eles atribuem à variabilidade. Isso é verdade, há essa troca, mas pensar somente essa troca genética seria suficiente para ter a variabilidade que nós vemos enfim, de tudo que existe nesse mundo, ao meu ver, é diminuir muito a existência de tudo que nós vivemos. E aí, então, trazendo aqui o autor lá que eu falei, o Alfred Russel Wallace, ele vai trazer lá, então, a ideia de que, sobre a tendência de variados, então, a partir indefinitivamente de um tipo original. Então, de um tipo original, começa a ser essa variação. E aí, a gente aqui no meio cristão, olhando para isso, não faz muito sentido pensar, pô, mas como assim, né? Então, ele tem um tipo original, desse tipo original surge tudo que existe, de espécies e tudo mais. A gente vai ver o porquê há esse conflito, né? Daqui a pouco, porque a gente não consegue entender, ou melhor, porque eles não conseguem, porque que eles não conseguem entender da maneira como nós entendemos como esse mundo existe, como é que o mundo foi, então, estabelecido. E as implicações dessa teoria, e aí é isso que mais eu gostaria de deixar para a gente como fechamento aqui, né, dessa parte do evolucionismo, é a substituição de um mundo estático por um mundo evolutivo, a demonstração da não plausibilidade do criacionismo, então eles conseguem chegar a essa conclusão, tá certo? O fim da justificação para o antropocentrismo absoluto, a ideia de que de totalidade do homem como um centro na questão mais biológica, questão das espécies, enfim. A explicação do mundo através de um mundo materialista da seleção natural, baseada na interação entre a variação aleatória pré-existente e o sucesso reprodutivo. E aí que está aqui, né? A ideia de explicação do mundo através de um processo materialista da seleção natural. Então, o mundo é explicado para eles por meio da seleção natural. E aí a pergunta que fica até que ponto isso não nos influencia? Até que ponto a gente não percebe, a gente não se percebe não explicando o mundo dessa maneira, mas em certos contextos, em certos momentos, vivendo de acordo com essa cosmovisão, né? Que ela é baseada na interação entre a variação aleatória pré-existente e o sucesso reprodutivo. A substituição do essencialismo pelo pensamento de população. Esses aí são os 4 pontos aí, os 5 pontos de implicações da teoria evolutiva, tá? A síntese da teoria evolutiva, então, entre 36 e 47, vários pesquisadores de diversas áreas, então, geneticistas, paleontólogos e naturalistas, chegaram a um consenso. A evolução é gradual e se baseia na seleção natural de variedades pré-existentes, que foi o que a gente viu nas implicações. A variação é resultante de pequenas mudanças genéticas, mutações, e da recombinação, crossing over. Não existe herança dos caracteres adquiridos. O pensamento populacional é a chave para a compreensão da origem da diversidade. As espécies são agregados de populações reprodutivamente isolados. Já adiantei ali, né?
Mas aqui eu queria trazer o seguinte, só para explicar aqui mais um ponto aí, como a gente está vendo com um pano de fundo, né, pensando nas nossas últimas 3 aulas, a respeito de cosmovisão, de trazer alguns termos, né, que são muito claros de qual é o fundamento, qual que é o pressuposto, qual que é a ideia que eles têm para se chegar a essas questões. O pensamento populacional é a chave, né? A variação resultante de pequenas. Então, a variação genética ela é baseada em mudanças genéticas e recombinação. A ideia de trazer a chave para a compreensão da origem da diversidade. Isso aqui, assim, fica claro aí a ideia de que a ideia dessa teoria evolutiva, ela serve de base para todo o restante, para tudo que eles pensam, não apenas em ciência, em questões biológicas, paleontológicas, enfim, mas uma visão de mundo realmente, uma cosmovisão, como nós vimos aí, naturalista, materialista, enfim, elas estão ali meio que agregadas uma à outra. Eu vou entrar no nosso próximo ponto, e aí eu pauso aqui um pouquinho para saber se vocês querem comentar alguma coisa, se eu posso continuar, se vocês querem me perguntar alguma coisa. Se eu souber responder, eu respondo agora. Se eu não souber, eu trago a resposta semana que vem. Está tranquilo, está amarrando, inclusive, o que a gente vinha discutindo, para mim está tranquilo. Então, tá bom. Eu não sei quem falou, porque eu não conheço muito bem pela voz. Acho que foi a Vangri, certo? Marineide? Ah, É, tá. Então, desculpa, Marineide, confundi aí, mas eu vou me adaptando aqui, porque eu não estou vendo vocês ainda. Então, a gente vai entrar agora no criacionismo. E aí, a imagem aqui traz para a gente a ideia realmente de algo do Deus Criador, né? Então, Criador dos céus e da terra, Criador nos fez do pó, nos fez do barro, ele é o nosso oleiro, né? Ele é aquele que cuida da gente. Então, a gente vai ver as implicações, o que a gente pode ver sobre o criacionismo, né? E aí, o criacionismo, ele é, por base, né? Isso é tomado ali de Gênesis 1 e 2, tá? Então, Gênesis 1 e 2 vai trazer para a gente a descrição de como tudo foi criado, de como a terra era sem forma e vazia, não tinha nada, o espírito, enfim, parava sobre as águas, e aí então, depois disso, então Deus começa a criar, colocar tudo ali em ordem, em dias, primeiro dia, segundo, foram criando todas as coisas, até chegar à formação do homem, que é mais semelhante de Deus. Em Gênesis 2, ele explica Deus, por meio de Moisés, ter escrito o texto. Traz ali a ideia um pouco mais refinada disso, de como é que foi essa criação. Mas Gênesis 1 e 2 é a base para a gente entender, que a gente entende o mundo como sendo criado por Deus. Aí, isso, então, com tudo que a gente viu dos pressupostos de fundamentos lá do evolucionismo, vai trazer certamente, isso é claro, porque, como Jesus fala depois, mais para frente, que ele não veio trazer a paz, porque ele traz o reino, né, trazer a paz assim, entre o mundo e o reino dos céus, mas ele veio para dividir na ideia de que de quem acredita em Cristo não faz mais parte desse mundo, então há uma divisão ali entre os que são de Deus e os que são do mundo. Então há um embate, inclusive aí então entra um debate acadêmico, porque o cristianismo vai confrontar isso de maneira muito contundente, e é difícil ser superado, e que reverbera, então, nos ensinos da igreja, como nós estamos vendo aqui, nas casas e também nas escolas, tá? E a base para a gente discutir isso, para discutir o criacionismo, né, eu peguei essas informações em base de uma resenha de um livro, que é o livro A Origem. Eu não sei quantos conhecem esse livro, mas ele é um livro escrito pela ABC2, que é a Associação Brasileira de Cristãos na Ciência, e é esse livro aí da capa. É um livro muito interessante, eu peguei lá no seminário, dei uma passada de olho, porque é um livro
relativamente grande, eu estou com ele aqui, deixa eu mostrar para vocês. É esse livro aqui, A Origem. É um livro muito legal pelo seguinte, ele traz 4 visões sobre o criacionismo. Né? E aí, não apenas as 4 visões, mas ele faz um movimento de debate no livro. É muito interessante isso. Porque ele primeiro vai trazer a base de cada teoria sobre a criação, as visões cristãs sobre a criação, e aí depois ele coloca, em cada visão, ele coloca a réplica, o debate que há entre as outras 3. E eu achei isso muito interessante, porque ele trabalha com 4 autores, que são aí, então, que vai trazer a primeira teoria, que a gente vai ver daqui a pouco, Roy Ross, Deborah Hartzman e Stephen Meyer, que vão trazer aí, dentro desse livro, as 4 teorias sobre o criacionismo. Aí a gente pode pensar, mas espera aí, não foi Deus que criou as coisas? Como é que pode ter 4 versões diferentes disso? Justamente por questões de interpretação, por questões de pressupostos, realmente, de cosmovisão, de questões interpretativas do texto, que possibilitam aí essas teorias. A gente vai ver que são pontos ali, o que difere uma da outra. E aí aqui a ideia é apresentar para vocês, não fazer um debate sobre isso, tendo em vista aí o tempo que nós temos, mas para quem quiser saber mais e perceber e ter uma ideia melhor, eu sugiro o livro, mesmo não tendo lido ele completamente, mas pela resenha que eu li e dando assim, olhando ele por cima ali, os capítulos, enfim, a estrutura do livro, pareceu ser muito interessante sobre esse assunto, tá? Então, o livro vai destacar 4 visões a respeito do criacionismo, que são o criacionismo da Terra Jovem, o criacionismo da Terra Antiga, criação evolucionária e design inteligente, que é o que está mais em evidência hoje, né? E aí, então, a gente vai ver um pouquinho de cada um deles, tá bom? Então, o primeiro, criacionismo da Terra Jovem, é feito por esse senhor que está na imagem, o Ken Han, e ele é o mais... A teoria que ele traz, né, a visão que ele tem sobre o criacionismo, é a mais tradicional, é a mais apresentada dentro das igrejas, tá? Que é o ponto central do ensaio dele é que há uma interpretação fiel das escrituras necessariamente implica em uma idade jovem, ou seja, da ordem de poucos milênios, para o universo, a Terra e a humanidade. Então, o autor estabelece que o relato da criação ele é baseado, então, nos dias exatamente como aconteceram. Então, no primeiro dia, Deus criou. Então, ele vai trazendo a ideia de que quando Moisés escreve lá Gênesis 1, justamente quando ele fala no primeiro dia foi criado, então, o primeiro dia foi criado aquelas coisas. No segundo dia e assim por diante. Então, os seus argumentos se baseiam, então, a duração e sequência dos dias da criação, genealogias de Gênesis. Então, o livro de Gênesis vai trazer até Gênesis 12, e aí depois uma outra em 37, as gerações. Então, quando ele fala lá, essas são as eras, então ele traz toda a criação do mundo, todo o estabelecimento do mundo, como nós vemos hoje, né? Até Gênesis 12, até Abraão. Abraão ali, então, dispersa junto com Ló. E aí, depois de um tempo, então, aí vem os pais da igreja e, por fim, José. Lá em Gênesis 37, aí já tem o Egito, enfim, já tem toda ali uma sociedade formada ali. Então, as genealogias de Gênesis mostram isso, serve para é um argumento para a visão do criacionismo da Terra Jovem. A possibilidade da morte antes da queda, os efeitos do dilúvio, tá? E as citações dos profetas e do Novo Testamento são aí as bases dos argumentos para ele trazer a ideia do criacionismo da Terra Jovem. Já o criacionismo progressivo da Terra Antiga, ele vai partir, então, também de Gênesis 1 e 2, porque é a base para se entender o criacionismo, mas aqui nesse ponto, ele traz, então, por que eu falei de uma ideia, de uma questão interpretativa, né?
E aí ele traz a ideia de que há um termo hebraico lá que vai viabilizar, que viabiliza essa visão do autor, que é a interpretação dia era. Há um termo lá, então, ao invés de entender o dia como um dia, Rudd Ross vai dizer aí que é possível entender o dia como uma era. Tá? Então, além disso, o tempo de Gênesis 1 e 2 ali, né, Gênesis 1, capítulo, versículo 1 e 2, até o primeiro dia, onde foram criadas as coisas, para ele ali se passou milhares de anos. Então a Terra já tinha um certo tempo quando, quando todas as coisas foram criadas. E, além disso, né, o dia ali não necessariamente é um dia apenas, pode ser muitos anos. Inclusive, no livro mesmo é colocado isso, a ideia lá de um dia para Deus é 1000 anos, e 1000 anos também é um dia. Então, a ideia de que o tempo para Deus, ele se comunicou de maneira que as pessoas entendessem. É essa a ideia de Ross aí a respeito disso, tá? Então, para ele, qual que é o ponto aí sobre isso, né? Especiação em massa, que é então a ideia de ter as diversas espécies, são intervenções divinas, ou seja, situações onde Deus introduziu diversas espécies adequadas às condições mutáveis da Terra em ótimas relações ecológicas. Um exemplo disso é possível notar ao longo dos períodos em os quais a vida na Terra experimenta mudanças microevolutivas, adaptações impelidas por uma combinação de condições ambientais, desafios de espécies invasoras e fatores genéticos. A gente pode perceber aqui, né, com base em tudo que a gente viu lá sobre evolucionismo, que há aqui uma certa relação, vamos dizer assim, né? Há um certo flerte ali desse criacionismo da Terra Antiga com algumas ideias, com os pressupostos da teoria evolutiva. Então, as mudanças microevolutivas vai trazer a ideia para a gente das mutações, né? Os fatores genéticos, lá o crossing over, então desafios de espécies invasoras, a ideia de seleção natural, enfim, sobre aquela são alguns pontos que dá para a gente perceber aí a influência do evolucionismo nessa visão, tá? Mas ela ainda parte, por que ela não é tratada como uma evolucionismo? Porque ela trata de que Deus criou as coisas. Deus criou todas as coisas, mas não foi. É possível entender, é possível uma certa relação entre as duas teorias, tá certo? Então, ele rejeita o conceito de descendência comum universal, a noção de que toda a vida é parte de um contínuo genético, a ideia de que tudo foi criado já. E aí, tudo que foi criado, então, depois disso é que se foi se adaptando, foi tendo essas condições e todos os pontos aquele que eu coloquei anteriormente, tá? Rafael, Então, nesse caso, dentro da naturalística tem uma linha que diz que se Deus existe, ele deu corda no universo e soltou. Entraria nesta compreensão? eu acredito que sim. Eu não Parece vou. muito, né? Parece que sim. Eu não vou cravar, porque eu não li a teoria toda, porque eu não tive realmente tempo, Mas mas aparentemente. parece. A sensação que dá é Aham. justamente essa. Até porque, eu vou falar disso um pouquinho mais para frente, mas essa ideia de pegar o termo e aí usar ele de maneira. Pegar um termo ali do hebraico, enfim, pegar o termo do original e usar para explicar um ponto e esquecer do restante das escrituras, ao meu ver, gera essas incoerências e incongruências com o restante da Bíblia, né? Então a gente precisa tentar olhar o todo. Então a sensação que eu tive lendo, né, fazendo uma leitura bem rasa, nada muito aprofundado, é justamente disso, é de que Deus deu corda e soltou. Então vamos embora, vamos seguir a vida e a gente vai percebendo como que as coisas acontecem. É, na música tem. É o que me parece também, mas eu aqui estou tentando trazer mais os pontos, até mesmo do que o livro trouxe, tá? Legal. Então, partindo para o nosso próximo, essa, essa senhora, imagino que seja senhora, porque para se estudar isso, enfim, é muito tempo de estudo, enfim, tudo mais, né?
a Débora, estou aqui com o livro do lado para eu lembrar do primeiro nome dela, tá? Deborah Hartzman. Então, ela traz a ideia da criação evolucionária. E, eu gostaria que vocês prestassem atenção, né? Eu sei que vocês já estão prestando atenção, mas chamar a atenção de vocês aqui para essa criação evolucionária e perceber alguns aspectos com a que a gente viu anteriormente, da criação da Terra Antiga, tá? Então, lá, o relato bíblico da criação não nos força a questionar o consenso científico sobre nossas origens. Esse é um ponto que ela traz no livro. Então, esse é um primeiro ponto. Ou seja, aqui há um flerte maior, né, do que a criação da Terra Antiga. Mas, e se a gente for olhar cronologicamente, né, aquela ideia da criação, elas não são ideias paralelas, né? Então, não foi assim, surgiu o criacionismo antigo e aí surgiu em paralelo a criação evolucionária. Ela é uma coisa mais em conformidade, uma meio que surge da outra, assim, na ideia que eu falo de tempo, né? Outro ponto que ela traz, então, dessa forma, então, o entendimento cristão de Deus como autor do universo e da vida pode ser conciliado com uma explicação natural, sem intervenções miraculosas para o desenvolvimento desses. Então, aqui, né, trazendo um pouco aí da ideia da teologia, aqui há já um pressuposto aí para o liberalismo, né? Um liberalismo do que a Bíblia está falando. Então, trazer essa ideia do liberalismo para dentro das escrituras, da ideia de que não teve uma intervenção miraculosa, não foi como está escrito lá exatamente, não foi bem desse jeito, né? Mas Deus criou, esse é o ponto. Não, mas não foi bem assim, não, mas Deus criou todas as coisas, ele é o autor do universo. Mas não é bem do jeito que a Bíblia está trazendo, né? A gente precisa pensar em algumas coisas, né? E assim vai se pensando vai chegando nessa ideia da criação. E aí Hartman reconhece que Deus agiu com milagres ao longo da história humana. Mantém, todavia, que esse não foi o modo de ação divina na criação. Então, assim, Deus faz milagre, mas não é bem nessa ideia de que na criação também ele fez, tal. E a questão é a seguinte, a pergunta que cabe aqui é a seguinte, né? Para a gente estudar, para a gente aprender, vamos fazer perguntas. Por que não só na criação, né? Por que não? Por que apenas na criação que ele não agiu de maneira miraculosa, né? Com ação sobrenatural, pensando o natural como a gente vê, uma ação que para Deus é ordinária, porque para Deus não há nada extraordinário, porque ele é Deus, tudo que ele faz é com ordem, mas que para nós é uma coisa assim imensurável, irracional, a gente não consegue com a mente humana perceber o porquê que a ação divina na criação não é bem dessa forma. E aí eu vou dar o meu pitaco aqui, vou dar a minha visão, justamente por ela estudar e ela ser acadêmica nessa área, por ela perceber isso, por ela perceber em seus estudos, pelas observações dela, ela percebe, então, que a ação ali não é tão de milagre assim como se parece. Então, a autora conclui que a humanidade surgiu a partir de uma população inicial de vários milhares de indivíduos. E aqui, o que ela tira com isso? Ela vai trazer a ideia para a gente que a gente deve questionar o quê? Essa ideia de Adão e Eva talvez não seja bem assim como está trazendo ali. Por quê? Porque chega um ponto, né, que vai ter que haver para qualquer ser humano. Se a gente tem pressupostos diferentes para determinadas áreas, há um ponto que a gente vai tentar conciliar. A gente vai tentar conciliar. Isso é inevitável. Porque sim, né? Assim, mas a ideia de que a gente caminha e busca conciliar as escrituras com o que a gente acredita. E por vezes a gente faz isso. A Hartzman aqui é um exemplo que já está fazendo isso na ciência. Ela está falando assim, talvez a gente precise repensar essa ideia de que Adão e Eva foram os únicos... tudo veio de Adão e Eva. Tudo veio, assim, tudo que nós temos hoje de humanidade veio de Adão e Eva. Por fim, ela reconhece que
que sua postura leva a dificuldades teológicas. Como resultado, sugere uma reavaliação de debates doutrinários da história da Igreja. Novamente, a autora escreve com cautela e faz questão de diferenciar teorias doutrinárias, as quais carecem de revisão das doutrinas em si, que precisam ser mantidas. Ou seja, começa-se a ter uma relativização do que a Bíblia está trazendo. E aqui eu não estou querendo dizer que não tenha que ter debates, né, dentro da igreja, enfim, debates sobre diversos pontos, mas é a gente debater a história da igreja, debater as doutrinas da igreja para a gente entender o que a Bíblia está falando. Ter a Bíblia como norte, como orientador de tudo que a gente, do que a gente realmente é hoje. Hoje a gente é, como Jesus diz lá no Sermão do Monte, nós somos cidadãos do reino dos céus. A gente não é mais cidadão desse mundo. Então, essa ideia da criação evolucionária, ela é uma ideia, ao meu ver, dentro das 4, a gente vai ver agora a próxima, Design Inteligente, mas ela é aquela que mais tem relação com o evolucionismo, porque ela não vai tirar, né, ela acha que ela não está tirando, né, essa visão. A soberania de Deus, atributos de Deus que determinam, que caracterizam quem Deus é, mas ao mesmo tempo mas mesmo ela não fazendo isso, ela duvidando das escrituras, duvidando, querendo trazer ali aspectos a respeito de que algo que Deus realmente falou, porque mas uma incomodação, né? Parece que flerta um pouquinho com... Pode não ser bem assim. Exatamente. Então, assim, não, Deus criou, como eu falei aquela hora, não, Deus criou todas as coisas, Deus criou o universo, mas, na verdade, não é Adão e Eva. Adão e Eva ali está trazendo numa ideia para a ideia do místico, né, a ideia do mito, trazer como Adão e Eva sendo um mito. E aí isso é muito grave, porque Tinha para caber. o que difere Adão e Eva ser um mito e de outras histórias da Bíblia ser um mito também? Tem tudo. Então, essa ideia de relativizar um ponto, a gente possibilita relativizar todo o restante. E aí, na minha visão, há uma questão, inclusive, filosófica para isso. Porque aqui é uma questão de existência, né? Quem nós somos, né? E quem que nós somos, né, nesse mundo todo? Então, mexer nessa ideia da criação, de que Deus criou o mundo em 7 dias, de que Deus criou a humanidade em através de um homem e de uma mulher, isso confronta já. Por quê? As observações que as pessoas têm, que a ciência tem nesse ramo, é de que não é possível ter vindo de dois. Mas, ao mesmo tempo, eles vão trazendo teorias e fundamentos para justificar a forma como eles acreditam. Então, muito do que a gente leu lá em Romanos, né, eles se fazem deuses, se inculcando por sábios, trazendo a ideia de que eles realmente conhecem, de que eles realmente sabem sobre aquilo, mas que, na verdade, eles estão ali rodando em círculo e trazendo pressupostos que já foram discutidos. E aí fica rodando em círculo, né? Só para dar um exemplo disso, eu não sei que oração, acho que eu estou com tempo ainda. Deixa eu ver aqui. Pode ficar tranquilo. Tá. Vou dar um exemplo para vocês, um exemplo pessoal. Quando eu estava fazendo doutorado, eu trabalhei com um programa que fazia modelos numéricos, a gente chama, né? Ele fazia uma análise estatística, enfim. Mas ele trabalhava com conceitos físicos, que era pré-estabelecido no computador, né? Então, eu estabelecia as teorias que ele ia utilizar, e depois eu avaliava, né? Eu fiz testes no laboratório também, testes verdadeiros, assim, verdadeiros que eu digo reais, né? Sem ser virtuais, e depois eu comparava os resultados. Mas qual que era a minha questão, a minha inquietação nisso? É que eu estava fazendo o mais do mesmo. Por quê?
tudo que eu vi ali, que eu observava no laboratório, então, quando eu fazia a minha parede lá e colocava a carga nela e ela quebrava, eu observava coisas que a própria teoria que eu usava, que eu estudava, estava falando já. Ou seja, pessoas já tinham observado aquilo e montado uma teoria. Depois eu coloco aquela teoria, né, coloquei aqueles fundamentos ali, colocava num programa com uma atualização de alguns métodos matemáticos e verificava se eu ia chegar no mesmo comportamento. Ou seja, eu estou usando a mesma base, né? Eu estou usando, em outras palavras, eu estou usando o mesmo fundamento para as duas coisas. Então, por princípio de lógica, né, é óbvio que eu vou chegar no mesmo resultado. E eu cheguei, né? E quando eu cheguei e mostrei os resultados lá na banca, os professores ficaram, eles gostaram de ver que, nossa, nós conseguimos criar um modelo computacional que representa as paredes, enfim, os testes. Não só esse meu trabalho, mas diversos trabalhos na área que eu pesquisava, tem esse viés, tem esse mecanismo. E aí um dia eu fui perguntar para o meu orientador, né? E aí deu um pano para manga gigantesco, porque aí ele ficou muito consternado com a pergunta. Não, mas isso não é assim. Aí começou a explicar de uma outra maneira, e eu falei assim, mas ainda não consegui entrar na minha cabeça. E aí eu percebi, na verdade, que com aquela pergunta eu incomodei muito quem ele era em alguns aspectos, né? Mas não quero ficar falando dessa parte, vamos continuar aqui, mas só para exemplificar para vocês aí essa ideia de que o que é observado, na verdade, se comprova pelos pressupostos. Os pressupostos são apenas comprovados ali. Então, é nessa ideia, é isso que eu estou querendo trazer para vocês, é nessa ideia da criação evolucionária. Design inteligente, proposto por Meyer. Então, design inteligente é alvo de grandes controvérsias na comunidade científica. Por quê? Vamos ver por quê. Porque ele vai trabalhar, então, com os recursos religiosos a uma alternativa ao neodarwinismo. E o objetivo geral desses projetos de pesquisa é a detecção de sinais de design na vida e no universo, os quais apontam para uma mente criadora. Então, ele é uma ideia assim, há um poder, há alguém que cria. Lembra lá do começo que eu falei que a seleção natural trazia a ideia de que não existe nenhum plano superior que dirige a vida? Isso é a base da seleção natural. E a seleção natural é o que rege, como a gente já viu aí, rege grande parte, assim, rege tudo que está aí dentro dessa ideia do que a gente está falando aqui, discussão de evolução e criação, né? Tudo da evolução é baseado na ideia da seleção natural. Então, ele vai trazer justamente, ele vai bater justamente em um dos pilares da evolução. E um dos pilares dessa cosmovisão natural, dessa cosmovisão mais naturalista nesse aspecto, né? E aí, então, aponta, então, trazendo a ideia de que há uma mente criadora. E aí os críticos, né, sugerem que isso é um movimento, uma estratégia política para contornar a proibição que havia na Suprema Corte dos Estados Unidos de ensinar o criacionismo nas escolas, né? Então é uma forma, vamos dizer assim, velada, né, de ensinar que há alguém, há um criador. Não, mas pode não ser Deus, né? Se é uma mente criadora, quem é essa mente criadora, né? E aí, então, a ideia de uma mente por trás da criação começou a ser abandonada. Finalmente, para Mayer, a descoberta do DNA possibilitou um retorno ao conceito do design, o que culminou na criação do design inteligente, com o movimento na década de 80. Então, ele tem aí mais ou menos 40 anos esse método aí. O autor também critica o mecanismo evolutivo neodarwiniano. Esse ponto estabelecido, então, ele traz lá métodos probabilísticos que provam ali, que criticam esse mecanismo. Além disso, eu queria trazer aqui algumas notícias do Brasil, né? A maioria que eu peguei aqui foi do ano passado.
a respeito desse conflito que não foi só nos Estados Unidos, mas no Brasil também. Então, o Jornal da USP vai trazer assim: design inteligente não é ciência e não deve ser ensinado nas escolas. Hipótese de criador inteligente da vida não se presta a testes experimentais, portanto, não pode ser considerado científico. Questão da ciência, né? Um site. Design inteligente é mais do que pseudociência, é estratégia política. A Gazeta do Povo vai dizer, né, em uma das notícias, há uma onda que está varrendo o planeta, e ela se chama design inteligente. A gente pode, de cientista. A gente poderia colocar assim, há uma onda que está varrendo o planeta, e ela se chama evolucionismo, diz cristãos. Estou fazendo isso porque eu vou trazer daqui a pouco essa ideia do conflito aqui, essa ideia de conflito que tem, tá? O Farias ST ele trabalha na Sociedade Brasileira de Genética, traz um livro lá, um livro de 50, 60 páginas, refutando as pseudociências, as ciladas do design inteligente e do criacionismo científico, né? E então a gente entra para as considerações finais, né? Aqui eu gostaria de, se der tempo, eu acho que dá tempo, da gente ler alguns textos, são curtos, tá? Mas quais são sobre a evolução, né? Sobre o evolucionismo? A evolução, por definir comum, substituição de um mundo estático por um mundo evolutivo, explicação do mundo através de um processo materialista da seleção natural, baseado na interação entre a variação aleatória pré-existente e o sucesso reprodutivo, e a substituição do essencialismo pelo pensamento da população. Então, esses daí são os 4 pontos mais que eu gostaria de destacar aqui nessa parte. Nós estamos vendo. E do criacionismo, eu sei que vocês pudessem ler 4 textos. Então, alguém lê, por favor, Neemias 9:6. Outra pessoa lê Atos 17, 25, 28. Romanos 9, 21. E, por fim, Gálatas 6, 7 e 8. Eu não sei quantas pessoas estão na sala, mas se cada um puder ler um, deixa eu ver quantos tem na sala. Neemias 9:6. Alguém pode ler já Neemias 9:6? Só tu é, Senhor, fizeste os céus, e todas tuas vestes, a terra e tudo quanto nela há, os mares e tudo quanto há neles, e tu os puseste todos por dia, os exércitos do céu. Eu ouvi mais ou menos. Todo mundo conseguiu ouvir? Tá. Próximo, alguém pode ler Atos 17, 25, 28, por favor? Um minuto só. Atos. Atos 17, 25 e 28. 5? 25 e o versículo 28. Ah, tá. Tá, eu posso ler, então? Pode ler, pode ler. Nem é servido por mãos humanas, como se de alguma coisa precisasse, pois ele mesmo é quem de todos dá vida, respiração e tudo mais. De uns... Oi? Não, pode ler, desculpa. De uns só fez toda a raça humana para habitar sobre toda a face da terra, havendo fixado os tempos previamente estabelecidos, os limites da sua habitação, para buscarem a Deus, se, porventura, tateando e possam achar bem que não está longe de cada um de nós. Até 28, né? Isso. Pois Obrigado. nele vivemos e nos movemos, e existimos, como alguns dos vossos poetas têm dito, porque dele também somos geração. Isso, obrigado. O próximo, quem pode ler Romanos 9, 21? Como tem um modelo direito sobre a massa, para do mesmo barro fazer um vaso para um e outro para a figurinha lá do
Não estou ouvindo. Cortou um pouquinho, Marineide. De novo. Como não tem o oleiro direito sobre a massa, para do mesmo barro fazer um vaso para um e outro para outro? Ah, tá. Agora você conseguiu ouvir, Bambi? Ouvi. Tá, beleza. Eu vou ler Gálatas 6, 7 e 8, tá bom? Gálatas 6, versículos 7 e 8. Não vos enganeis, de Deus não se zomba, pois aquilo que o homem semear, isso também se fará. Porque o que semeia para a sua própria carne, da carne colherá corrupção, mas o que semeia para o espírito, colherá vida eterna. O seguinte, a gente percebe, né, por esses textos, o seguinte, a gente tem aí a revelação de Deus para nós, de quem que é, de como que as coisas foram criadas e foram estabelecidas. E aí, então, a ideia, então, do vaso de honra, como nós vemos em Romanos 9, a ideia de que tudo foi criado previamente estabelecido por Deus, né? Neemias lá fala, os céus e a terra te adoram, enfim, diversos textos aí que mostram, esses três são os que mais demonstram para a gente a ideia de que Deus criou todas as coisas. E a questão que eu gostaria de trazer é a seguinte, né? As reflexões a respeito de como que a gente lida, então, com o criacionismo, evolucionismo, fé e ciência. E eu trouxe essa imagem, porque as duas usam o mundo. A gente olha para o mundo e fala, nossa, o mundo demonstra a glória de Deus. Como a gente leu aqui no texto, né? Ah, não, tudo foi criado por Deus, os céus e a terra te adoram, enfim, tudo é feito por Deus. E aí a evolução do outro lado vai falar assim, não, isso é evidência da evolução. Não tem nada a ver com Deus, tem a ver com as observações que a gente vê, ó como a gente percebe a variabilidade genética, ó como a gente percebe que tudo foi criado, tudo foi estabelecido, tudo foi gradualmente se tornando até virar esse mundo que nós temos hoje. E aí fica uma pergunta, como é que a gente soluciona isso? Como é que a gente consegue lidar com esse conflito, esse aparente conflito ali sobre as evidências da criação, trazendo até um termo mais científico, né? E as evidências da evolução. Só tem uma forma da gente conseguir trazer isso aqui para nós, para a gente conseguir vencer essa barreira. É lembrar de que o mundo, ele revela para nós, né? Ele é a revelação geral de Deus a respeito de como nós somos pecadores. Os céus demonstram a grandeza de Deus. Romanos 1 vai dizer isso durante todo o capítulo, a ideia de que Deus é o criador de todas as coisas, tudo foi criado por ele, enfim, tudo demonstra que ele existe, a criação toda existe. Mas a Bíblia e tudo que a Bíblia fala ali, tudo que a Bíblia traz ali para a gente a respeito da verdade, só faz sentido quando nós temos a revelação especial. A revelação especial é Cristo na cruz. É Cristo morto e ressurreto. É Ele que nos revela de maneira especial tudo aquilo que a Bíblia fala. Nós só podemos entender realmente que esse mundo é criado, que esse mundo há um rei que governa todo esse mundo. Há realmente algo que esse mundo não foi dado corda e soltado, que qualquer coisa parecida com isso, porque Deus revelou o teu Filho para que pudéssemos, por meio dele, termos acesso a Deus Pai e ter acesso às verdades que estão em nosso meio. A Bíblia é a nossa verdade. A Bíblia é o que vai nos possibilitar esse entendimento. E aí eu gostaria de ler com vocês um texto de um devocional que eu fiz, essa semana, que está em João. Se vocês puderem abrir a Bíblia, por favor. João, capítulo 18. Eu vou ler apenas, como a gente está com pouco tempo, eu vou ler apenas os versículos 21 e 22. Para ilustrar essa ideia do mundo não entendendo
quem Deus é, tá? Quem que Cristo é, qual é a relevância, qual é a grandeza de Cristo nesse plano todo da criação. Todos aí encontraram já? João 18, 21, 22? Então, eu vou ler aqui para a gente. Então, só para contextualizar, esse aqui é o... então, João está trazendo aí a ideia, trazendo os sinais, né? Assim, mostrando quem Jesus é. Jesus é o próprio Deus encarnado, ele faz a vontade do Pai. Então, depois, então, no capítulo 18, traz Jesus no Getsêmani. Então, Pedro vai lá com um ato de amor, de passionalidade, e tenta defender Jesus, e acaba descortando uma parte da orelha lá de um dos do exército, servo do sumo sacerdote. E aí, então, Jesus é levado até Anás, que é sogro de Caifás, que é o sumo sacerdote. E aí, então, ele preso lá, ele fala que ele tem falado a verdade francamente, ensinado continuamente nas sinagogas. E aí, então, no 21, ele pergunta para o sumo sacerdote: por que me interrogas? Porque pergunta aos que ouviram o que lhes falei, bem sabem eles o que eu disse. Dizendo ele isto, um dos guardas que ali estavam deu uma bofetada em Jesus, dizendo: é assim que falas ao sumo sacerdote? E aí aqui, por que eu estou usando esse texto aqui? É justamente na ideia de perceber quem Deus é. Aqui o texto mostra para a gente esse guarda vendo a autoridade no sumo sacerdote. Eu não estou dizendo que o sumo sacerdote não tem autoridade, mas eu estou querendo. O ponto aqui é o seguinte: ele não via autoridade em Jesus. Ele não via quem Jesus realmente era. Né? Isso aí trazendo uma ideia, quando a gente está conversando com alguém fora da igreja sobre qualquer assunto, e a gente coloca a Bíblia como um argumento, né? Eu vou tomar muito cuidado ao falar isso, mas a Bíblia não serve como argumento para provar alguma coisa. A Bíblia ela apenas revela, né? Não apenas no sentido menor da palavra, mas ela tem o propósito de revelar quem Deus é e como é que nós podemos chegar a Ele. E o ponto é o seguinte: para a gente entender tudo que as Escrituras falam para nós, chovendo molhado com os irmãos, mas é a ideia da fé. Fé em Cristo. O Espírito Santo é que nos revela. Então, não tem como a gente ficar debatendo com argumentos, porque vai chegar um ponto que é cosmovisão. Vai chegar um ponto que é pressuposto. E esses pressupostos só são quebrados por meio de Cristo. É Cristo que quebra esses pressupostos, não apenas no mundo, mas também em nós. O mesmo Pedro que lá, com passionalidade, quis defender Jesus, no momento seguinte, no mesmo capítulo 18 de João, vocês podem perceber que ele negou Pedro 3 vezes. Então, a gente está sujeito a isso. Mas é Deus que nos santifica dia após dia, é Deus que nos revela cada dia mais a tua palavra. Tá? E aí, eu encerro por aqui. A nossa próxima. E aí, eu deixo aberto para vocês, se tiver tempo, não sei se dá tempo de comentar alguma coisa, podem falar, fizer algum apontamento, enfim, alguma pergunta, fiquem à vontade. E assim, eu acho que é um dos problemas, que às vezes a gente fica preocupado demais com essa questão que a ciência, ela quer provar, mas ela também não chegou a provas incontestes de nada, né? Quando a gente vai estudar, você sabe que tem coisas que não são incontestes. A evolução não tem nada de inconteste, mas assumiu como um pressuposto. E Deus, quando ele começa a Bíblia, ele fala, no princípio, criou. Não fica também... Ele simplesmente foi. E ele também no coração, né? Então, cria-se as visões de mundo, mas a fé é fundamental. Não adianta, e não adianta também ficar com essa da terceira visão ali do criacionismo, de ficar querendo namorar com tudo quanto é coisa, para achar que Exatamente. confiar, né? Sim. E foi legal você destacar a ideia do no princípio, porque
daí, a Bíblia começa com o pressuposto da fé. No princípio, Deus criou. Então, assim, não tem... já mostra desde o começo ali qual que é a ideia, assim, que a revelação especial é que vai possibilitar isso, né? É Cristo que vai fazer a gente entender realmente como as coisas verdadeiramente são. Né? Mais algum comentário, gente? Eu não tô, é que a Maria, eu tô ouvindo, mas está cortando um pouco, Marineide. Então, se eu te cortar é porque eu não estou te entendendo muito bem. Eu peço desculpa até. Imagina, é que não sei por quê, porque eu estou de lado da fonte. Então, mas às vezes dá uma oscilada a sua voz. Então, se eu te interromper meio Não, bruscamente, me entenda que não estou querendo te cortar, não, é que eu não estou te ouvindo muito bem, tá? A próxima aula, a gente vai ver, então, o conceito de pós-modernidade, tá? E aí a visão de Paulo acerca da relação do cristão com a cultura. E aí, depois dessa aula, a gente vai ver cada cultura lá, então, cultura do pragmatismo, cultura do efêmero, enfim, como que a gente vai lidar com essas questões. E eu gostaria muito, né, assim, a minha proposta é de trazer realmente que não é a gente ficar entrando em debates mais, porque eu acho que a gente tem a verdade, a gente não tem que entrar num debate, porque é demonstrar realmente, como a gente já falou aqui, a Marlene comentou agora, a ideia da fé. É anunciar essa fé, e aí Deus vai revelar para aquela pessoa, por meio do Espírito Santo, vai convencê-la de que ela precisa realmente, a forma dela melhor entender o mundo, a cosmovisão que vai possibilitar ela viver junto a Deus e também, né, uma cosmovisão realmente verdadeira, redentiva, só de Cristo, só a cosmovisão cristã. As demais não têm essa capacidade de forma alguma, mas a gente conhecer para perceber quais são as falhas e mostrar o evangelho ali nesse ponto, tá? Mostrar Cristo, mostrar o caráter de Cristo, não só nas discussões, mas também na maneira como lidar com as situações, tá certo? Você tem mais alguma coisa a comentar? Obrigada. Não, de nada. Então, se não temos mais nada, eu desejo a todos um bom domingo, um bom almoço, tá? Para todos nós. E que a gente se encontre. Eu vou à noite, não sei se os irmãos vão à noite, mas se vocês estiverem à noite lá, a gente se cumprimenta lá, se vê lá um pouquinho, tá bom? Bom domingo. Bom domingo. Tchau, tchau.